Seja muito bem-vindo a mais um Buddycast. Esse Buddycast está trazendo mais qualidade de vida através de informação com profissionais da área da saúde, da área da educação, mas principalmente mudando mentalidade das pessoas, trazendo temas práticos para você inserir na sua vida e naquele churrasco de domingo que sempre tem um amigo, um vizinho, alguém chato de fazer um monte de pergunta. Então a gente aproveita e traz informação para compartilhar nesse momento. Estou trazendo hoje aqui uma pessoa que eu admiro muito e principalmente agora, antes estávamos fazendo um briefing aqui num caderninho cheio de anotação, que ela estava falando um pouco sobre o trabalho de vida dela aqui, que inclui várias particularidades, né? Isso vai desde de pastora, psicóloga, né, lutadora, competidora, mas teve um elo que eu até falei pra ela que de tudo foi o que mais mexeu com o meu coração no meio disso. E, Mônica, se apresenta pro pessoal aí, quem é você, de onde você saiu, o que você faz? Bom, eu sou Mônica Lopes, eu sempre costumo me apresentar falando sobre meu maior objetivo e meus maiores desafios. Me apresento dessa forma, que é cuidar de pessoas, é amar pessoas, é transformar a vida das pessoas. Eu sou mãe, eu sou uma mãe muito orgulhosa de uma filha de 18 anos, eu nasci em São Paulo, vim de São Paulo, vim para essa terra de oportunidades, a qual eu não tenho interesse em sair daqui, porque realmente aqui foi uma terra que me abraçou não só a minha família, mas abraçou todos os meus sonhos. Olha isso, coisa linda. E, Mônica, o que você faz hoje? Qual a tua maior habilidade aí no ramo profissional? Com quem que você trabalha? Conta um pouco, pessoal, dessa história bonita que você me falou aqui agora. Eu sou psicóloga especialista em terapia cognitivo-comportamental. Fiz um curso depois de ABA, curso para habilidade mesmo, para trabalhar com pessoas com transtornos do neurodesenvolvimento. Então eu sou psicóloga clínica, tenho meu consultório e eu também sou servidora pública. No serviço público eu atendo pessoas, eu ajudo pessoas. Também na área da psicologia. Também na área da psicologia. Eu sou psicóloga no governo do estado e no consultório eu atendo criança, atendo adolescente, atendo adulto e atendo casais também. Então, você falou a respeito das minhas habilidades, a minha maior habilidade é cuidar de pessoas. E Mônica, conta pra mim um pouco, as pessoas te conhecem muito como professora de Muay Thai. E eu vejo que assim, você arrasta pela pessoa que você é, pelo teu carisma, você arrasta as pessoas, tiram as pessoas do sedentarismo, de uma autoestima talvez que esteja ali negligenciada por um bom tempo, e você traz elas para o exercício. Hoje, conta um pouco desse teu trabalho com mulheres, com artes marciais, conta um pouco desse limbo aí para nós. Na verdade, é algo que marca o nosso profissionalismo, é a diferença que nós fazemos na vida das pessoas. E nós só podemos fazer a diferença se realmente a gente vive aquilo de fato. E eu vivo uma mudança há muitos anos, uma mudança não só de mentalidade, mas uma mudança na minha vida através das artes marciais. Então as artes marciais mudou a minha vida. Então eu pratico arte marcial desde São Paulo, desde quando eu morava em São Paulo. Isso há quantos anos atrás? Há 14 anos atrás, eu vim para Boa Vista há 14 anos, mas eu treino arte marcial há 18 anos. Então, e sou psicóloga? Eu sou psicóloga há 11 anos. Então as artes marciais te trouxeram para esse caminho. Exatamente. Então eu venho de uma metrópole, eu morei na zona oeste de São Paulo, então eu vivi em um ambiente de muita, não só violência, mas de drogas. Então eu morei na periferia de São Paulo, então eu pude vivenciar o que é a violência infantil, a violência contra a mulher, a violência na família. Então eu cresci, não tive, graças a Deus, isso na minha família, mas eu cresci em ambientes e convivi com pessoas e com amigos que passavam por isso. Então quando eu fui para as artes marciais, eu me encontrei. Eu me encontrei nas artes marciais porque dentro de mim, eu sempre costumo dizer que eu sou uma leoa. Dentro de mim ruge algo clamando por justiça, clamando por transformação, clamando por cura. Então eu acredito que quando eu fui também para a igreja, eu me converti e eu depois posso falar um pouquinho da minha trajetória como pastora.
eu trabalhei com jovens dependente químico. Então, sempre Deus me abençoou e me levou sempre para esse caminho, sempre para ajudar pessoas em situações de vulnerabilidade. Pronto, é isso. E nós conversamos agorinha, né, Mônica? Para vocês que não sabem, antes, geralmente do podcast, a gente faz um brief, a gente faz uma rabisqueira aqui, um monte de coisa, para entender muito bem os pontos, né, de diferenciação dos entrevistados. E uma das coisas que me chamou muito a atenção foi essa questão da vulnerabilidade, através de fazer algo. Acho que muito se fala da situação de vulnerabilidade da mulher, mas o máximo que se estende de informação a ela é denuncie, mas não se fala nada mais que denuncie. E talvez quando o denuncie não deu certo, ou essa pessoa ligou e desistiu por N motivos, aí ela se sente vulnerável novamente ou até mais vulnerável. Conta um pouco para nós como tem sido essa experiência de trabalhar com artes marciais, atendendo mulheres a vítimas de abuso, vulneráveis nessa situação. O que acontece? Eu já tive a oportunidade, em 2 situações aqui em Roraima, em trabalhar com mulheres vítimas de violência, como psicóloga. Então, eu já atendi muitas mulheres em situações de violência. Quando eu comecei a fazer grupos, na época eu trabalhava na prefeitura e a gente fazia grupos para identificar quais eram as principais vulnerabilidades dessas mulheres, as principais questões que levavam essas mulheres a continuar nessas situações. Eu comecei ali a entender que nós precisávamos fazer um trabalho voltado à defesa. Porque essas mulheres, elas apresentam características de dependência emocional e dependência financeira. Ou uma ou outra, ou as duas. E muitas vezes essas mulheres adoecidas, elas não conseguem sair facilmente dessas situações de vulnerabilidade e de violência. Quando você pega uma mulher e você começa a trabalhar a autoestima, a autoconfiança, você começa a mostrar para essa mulher que dentro dela tem algo maior, que ela não sabe o que é, e que ela pode colocar isso para fora, desenvolvendo uma habilidade que talvez ela achava que não existia, e que ela poderia fazer disso também algo, um hobby ou um esporte, e essa mulher ela começa a se encontrar. E eu tive a experiência de ter mulheres que eu levei para as artes marciais. Eu trouxe para o Muay Thai, eu trouxe para os cursos de defesa pessoal, e que essas mulheres, elas realmente apresentaram, elas mostraram que realmente a mudança é possível, e a mudança acontece quando você quer. E, por exemplo, uma mulher, para você que está vendo esse podcast aí, muitas vezes falou, nossa, mas isso é coisa para novinho, né? Esporte como um todo, na nossa época, joga bola, vôlei, lutar alguma coisa, sempre foi uma característica muito do jovem. O adulto, ele tem sempre uma muleta chamada tempo. Ele nunca tem tempo pra porra nenhuma. E no que ele não tem tempo pra porra nenhuma, ele se acha totalmente desprovido de desenvolver qualquer nova habilidade. Ele acha difícil, que ele não tem capacidade, falar outra língua é difícil, começar a academia é difícil, uma arte marcial é difícil. Como você lida hoje resgatando as mulheres do sedentarismo para uma arte marcial como o Muay Thai? E como você trabalha isso sendo uma ferramenta de utilidade pública também? Como você vê o teu dom misturado com a tua técnica, misturado com a tua melhor habilidade? Na verdade, você falou sobre um ponto muito importante. O dom, ele existe. Então, para que você possa ajudar pessoas no processo de transformação, como eu falei, você precisa ser uma pessoa transformada. Em segundo lugar, você precisa ter um dom. Você precisa amar o que você faz. Porque tudo que nós fazemos, doutor Leandro, nós encontramos dificuldade. Não existe ausência de dificuldade em nada que a gente faz. Mas é isso que me desafia. Eu sou impulsionada por desafios, por dificuldades. Então, quando eu encontro um desafio, eu procuro encontrar uma janela. Depois que eu encontro uma janela, eu encontro uma porta. Então, sempre a oportunidade, ela fez parte do meu vocabulário. Porque quando uma pessoa diz não consigo, acho que não posso, acho que isso não é para mim, não é possível, ali eu encontro uma oportunidade.
Então eu não desisto fácil das pessoas, porque eu nunca desisti de nada que eu sonhei. Eu nunca desisti, nunca pensei em desistir de nenhum dos meus sonhos. Eu tenho muitos ainda para conquistar. E eu nem penso na possibilidade de não dar certo. Então, quando eu vejo uma pessoa sedentária, por exemplo, diante das artes marciais, da defesa pessoal, dizendo que é difícil, ou eu não tenho tempo, não vou conseguir. Calma, eu procuro entender quais são as pequenas dificuldades e as maiores dificuldades para saber o que trabalhar primeiro com essa pessoa. E quem pode procurar isso? A pessoa tá lá, poxa, Leandro, não gosto de crossfit, não gosto de academia, tenho um pavor de beach tênis, eu queria fazer alguma coisa diferente. E artes marciais por muito tempo foi extremamente caracterizado como esporte masculino. Então pouco se fala em artes marciais para mulheres, né? Então explica pro pessoal um pouco assim que tem curiosidade de começar uma arte marcial e, sei lá, seguir uma carreira, de repente ela sempre nasceu para um Muay Thai e nunca despertaram isso nela. Na verdade, quando nós começamos a falar sobre situações de vulnerabilidade, nós mexemos na fragilidade. E por muito tempo a mulher, ela foi vista como sexo frágil. E na verdade a mulher, ao longo do tempo, ela vem conquistando o espaço dela. É óbvio que movimentos foram gerados e que o feminismo, por exemplo, faz com que muitas mulheres elas acabem tirando um pouco do seu feminismo, né? E querendo, de repente, ser masculina, enfim, masculinizada. E não é isso. A arte marcial não tem nada a ver com você se tornar uma pessoa masculinizada. E nem mais agressiva. E nem mais agressiva. Uma mulher, ela pode ser feminina, mas através das artes marciais, ela vai se tornar uma mulher mais autêntica, ela vai se tornar uma mulher mais autoconfiante, uma mulher que conhece a defesa pessoal, porque muitas vezes você não vai precisar nem utilizar a defesa que você aprendeu. Pelo simples fato de você saber, você já se torna segura. Eu costumo sempre dizer uma frase, eu carrego comigo: é melhor você saber e não precisar do que você precisar e não saber. Isso é uma coisa bem legal, Mônica, essa coisa de desenvolver novas habilidades em pessoas que negligenciam essa busca, porque eu acredito que você só pode aprender quando tu morre. Mas, exatamente, como tudo na vida, né, parte do doente o desejo de ser curado, parte do aluno o desejo de querer aprender alguma coisa. Se você se coloca numa posição que sempre é difícil, você está velho demais para isso, muitas vezes você começa a perder saúde para você mesmo. O culpado por tudo que você conquistou, inclusive doenças na sua vida, é você mesmo. As pessoas, elas têm adoecido no corpo através dos seus próprios pensamentos. Então, nós sabemos que tudo é pensamento. Então, muitas doenças, nós sabemos que elas são doenças que são somatizadas, né, das suas emoções. Nós sabemos, por exemplo, que pessoas que são não só sedentárias, mas obesas, elas comem as suas emoções. Isso é importante. Para você que não sabe o que é somatizar, e isso é importante. Somatização é quando você, através de pensamentos, emoções, você começa a trazer informações do seu cérebro para o teu corpo através de sintomas. Exatamente. Você sente a famosa dor emocional, a famosa gastrite, por raiva, gastrite nervosa falada, a fibromialgia. Então tudo são dores reais que acontecem, mas não por uma causa química. É a manifestação de um sintoma através de emoções muitas vezes negligenciadas, que poderiam ser evitadas, e todas elas têm um tratamento. Exatamente. E pessoas, hoje nós estamos vivendo num mundo muito acelerado. Então as pessoas, elas estão aceleradas, elas estão cada vez mais ansiosas. E o que acontece? A probabilidade dessas pessoas se isolar é muito grande. As pessoas têm se isolado mais. E no isolamento vai fazendo com que a pessoa, ela se torne mais depressiva, as pessoas se tornam mais sedentárias, as pessoas, elas se tornam cada vez mais voltadas à tecnologia, muito presas ao celular, muito presas às redes sociais, não se alimentam bem, então costumam sempre se alimentar de fast food. Então o que acontece?
eu sempre falo sobre Robinson Crusoe, que ele traz um conceito muito importante, que ele fala sobre o homem não viver só. Desde quando o homem se entende como sociedade, ele nunca viveu só, ele não tem a lembrança de ter vivido só. Por quê? Porque nós carregamos pessoas na nossa memória, na nossa história, então ninguém vive só. Então quando nós ajudamos pessoas a sair de situações como essa, é onde a gente vê que nós estamos fazendo a nossa parte. A nossa parte é transformar vidas, é transformar pessoas. Então por isso que esse é o meu maior objetivo, é o seu desafio. Cada um tem o seu desafio, cada um tem o seu legado. Acho que a palavra que você falou é a palavra-chave. Eu tenho o meu legado. E o meu legado, ele não vai ser o do outro, não vai ser da outra pessoa. Então, por isso que eu não tenho por que me comparar. Então, é por esse motivo que eu sou feliz no meu trabalho. Mas tem as pessoas, na verdade, que elas começam a perder para elas mesmas. A rede social trouxe isso, né? Como o algoritmo ele é muito inteligente, ele despeja na tua tela todas as tuas insatisfações. Assim, você fica um cara extremamente insatisfeito com tudo que tu tem, porque nunca é o suficiente. Se você começa a pesquisar casa, daqui a pouco é sempre uma casa mais bonita que a outra, uma decoração mais bonita, uma viagem mais bem feita. E se tu não cuidar muito da tua cachola, tu fica viciado em dopamina toda hora buscando uma novidade. Exatamente. E serotonina, que é bom, não produz nunca. Exatamente. Tu nunca tá grato, tu nunca tem aquele momento de respirar. Exatamente. E foi 1, 2, 3. 5 passos para uma pessoa que está hoje no sedentarismo, com a autoestima não está muito legal e ela gostaria de dar um upgrade na vida dela. O primeiro passo, Dr. Leandro, é o autoconhecimento. Você precisa se conhecer. Porque não tem como você mudar algo, nem que seja 1% todos os dias, que é o que nós precisamos tentar fazer, mas se você não tiver o autoconhecimento. Segundo lugar, é você conhecer as suas emoções. Você precisa entender o que você está sentindo. O que rege as suas emoções? Quais são os pensamentos que geram aquelas emoções? Porque pensamentos geram emoções e emoções geram comportamentos. E não é uma situação que vai definir como você vai se sentir, mas assim, é o que você pensa sobre essa situação. E eu digo assim que comportamentos ou abrem portas ou fecham portas. Exatamente. Todo dia você é vítima. Se você coloca para jogo tudo que tu aprendeu, tudo que tu estudou em jogo pelo teu comportamento. Os melhores profissionais hoje não são os mais técnicos, os que dominam melhor seu comportamento. Exatamente. Então, você pediu para que eu desse 5 passos, mas o terceiro seria dar o primeiro passo. Então, primeiro o autoconhecimento, depois você conhece as suas emoções, entende quais são os seus pensamentos. Em terceiro lugar, você precisa dar o primeiro passo. O que é dar o primeiro passo? É você saber por onde você vai começar. Todos nós temos uma lista de coisas mais simples e mais complexas. Só que muitas vezes a gente nunca pegou um papel e uma caneta e fez essa lista, escreveu quais são as minhas pequenas dificuldades e as minhas maiores dificuldades. Quando você começa a escrever isso, você faz essa lista, você começa a classificar por onde eu posso começar. E eu não vou começar pelo mais complexo, eu vou começar pelo que é mais simples e fica mais fácil. Quarto, você vai começar a trabalhar uma característica muito importante, que é a adaptação. Porque toda mudança, ela requer uma adaptação. Quando você dá um passo que você nunca deu, você vai precisar se adaptar. Porque se você não se adapta, você desiste fácil. Então você precisa entender, eu estou desconfortável nessa situação, mas eu preciso aprender no momento onde eu estou desconfortável. Porque tudo que é confortável traz para nós uma paralisação e não nos deixa sair do lugar. E em quinto lugar, é repetir todos os passos. Então eu repito tudo de novo, porque é através da repetição. Você está falando com uma professora de arte marcial e também com uma psicóloga que trabalha com terapia cognitivo-comportamental. Então, as minhas 2 profissões, eu trabalho repetição o tempo todo.
E olha como é engraçado, se você fazer uma analogia hoje, arte marcial versus comportamento versus vida versus habilidades. A arte marcial, ela trouxe uma das coisas que o mundo ficou viciado hoje. A gente falou sobre dopamina, buscar o próximo passo. A arte marcial, ela sempre tem um próximo passo. Sempre tem alguém mais graduado que você. Sim. Então você sempre tem alguma coisa, por que fazer aquilo, por que você ficar melhor naquilo para chegar na fase 1, 2, 3. A maioria das pessoas hoje tem dificuldade nesses passos a passo que tu falou, da dieta, porque ela não tem um plano. Sim. Ela começa a mudar a alimentação dela e ela já quer ficar com o shape sarado pro Réveillon. Aí eu sempre pergunto assim, depois do Réveillon, você pretende fazer o quê? Ela não tem um plano. Então, eu sempre digo, cria um plano, cria uma estratégia e principalmente as etapas. Sim. E comece a se presentear com as etapas. Se você não se presentear com as etapas, curtir, olhar, teu filho fala assim, caraca, eu tô me sentindo bonito. Tô me sentindo legal, tô me sentindo confortável para as roupas e é um local que você não vai querer sair. Na verdade, toda mudança, ela é um jogo. Então a gente tem que pensar no game. Sempre quando você está diante de um game, sempre tem uma próxima fase. E cada fase ela é mais difícil que a outra. Mas você precisa passar por aquela fase. Então quando você me fala 5 passos para começar, 5 passos para sair do sedentarismo. Então você precisa ter passos simples e depois você vai desenvolver outros passos mais complexos. Mas até você chegar nesses passos mais complexos, você precisa aprender a repetir. Você precisa aprender... Eu sempre... Tem 3 palavrinhas que eu gravei na minha mente. Não desista, resista e se adapte. Uou. Então é fantástico isso. Porque se você não desistir, você vai treinar a sua resistência. Não tem ninguém. Exatamente. E isso é Muay Thai. Isso é jiu-jitsu, isso é defesa pessoal, isso é arte marcial. Se você não desistir, você vai resistir e você vai se adaptar e você vai se tornar melhor do que você era. E hoje, quando você falou pra mim que você hoje dá aula de defesa pessoal para mulheres vítimas de abuso na escola brasileira do quê? Não, na verdade, eu participei, na verdade eu fiz alguns workshops de defesa pessoal para mulheres vítimas de violência. Nós temos a Casa da Mulher Brasileira. Isso. E eu tive a oportunidade de trabalhar com algumas mulheres. E em uma academia, que foi a academia que eu me formei, que eu me graduei aqui em Roraima, que é o CT Aikitai, nós temos alguns grupos que durante todo o ano nós montamos para mulheres, só de defesa pessoal para mulheres. E nesses grupos nós convidamos muitas mulheres que também passaram por situações de violência doméstica. E se fôssemos hoje falar para essas mulheres aqui, três passos a passos, uma pessoa que hoje sofre violência doméstica e ela está desconfortável com aquilo, ela não tem ainda aquele cunho ou não conseguiu fazer uma denúncia, mas ela está pedindo socorro. Né? Como tu imagina que esse teu legado, esses workshops, talvez essa pessoa nem sabe, a partir de hoje ela vai saber que isso existe. O que isso pode influenciar na vida? Vou melhorar minha pergunta aqui. Uma mulher que sofre violência doméstica, o que ela precisaria saber para mudar esse quadro na vida dela? Uma mulher que sofre violência doméstica, ela tem medo. O medo, a coragem não é a ausência de medo. Então, se a coragem não é a ausência de medo, tudo que você fizer para mudar a sua situação, você vai fazer com medo mesmo. Então, o que acontece? O primeiro passo para essa mulher é ela acreditar que é possível essa mudança. Mas nós costumamos falar que ela não pode se calar primeiro. Ela não pode mais guardar para ela aquilo que ela está vivendo. Então, ela tem que saber que ela não está só e que ela precisa denunciar. E ela não pode se calar. Então, isso é o primeiro passo de tudo. O segundo vem esse, é ela acreditar que é possível ela desenvolver habilidades para ela se tornar uma pessoa mais autoconfiante, uma vez que ela por muito tempo viveu em meio ao medo. Então ela vai se tornar sim uma pessoa corajosa, mas ela precisa desenvolver essas características através de algumas atividades. Então ela vai precisar de ajuda.
Então, qual é o terceiro passo? Peça ajuda. Busque ajuda. Acredite que tem alguém que vai te levantar a mão, te estender a mão e que vai lhe ajudar. Eu tô aqui para isso. Pronto. É isso. E olha como isso é importante. A maioria das pessoas, o que eu vejo hoje, acredito não só eu como você que está assistindo aí, são casos de mulheres que sofreram violência doméstica e voltaram para o mesmo local que estava desconfortável depois de lutar e ela se sentiu muito mais bem acolhida numa situação desconfortável dessa, porque não sabia que existiam esses grupos de apoio. E quando a gente fala denuncie, né, para tu sair gritando na rua, as mulheres têm muito mais medo assim de se abrir, né? Então talvez grupos de atividade física, grupos de Muay Thai, de um exercício assim, pode ser o respiro, o primeiro passo, sociabilização e a adaptação realmente ao novo eu, ter realmente um plano para sair dessa situação desconfortável, né? Exatamente, doutor. Em todos esses anos de professora de arte marcial, eu tive a oportunidade não só de conversar com mulheres que estavam passando por alguma situação difícil, no casamento, em casa, até e principalmente criança que estava passando por situações de dificuldade e que naquele momento, por eu ser psicóloga, que isso facilita muito esse acolhimento, porque dentro das artes marciais, se você se propõe a ensinar uma arte marcial, você precisa desenvolver um acolhimento humanizado. Então não é só você saber arte marcial, e não é só você ter uma didática, isso é importante. Você precisa saber arte marcial, você tem que ter uma didática, mas principalmente você tem que ter um acolhimento, você tem que ter humanização. O teu grupo tem que ser um grupo humanizado. E você desenvolve isso até mesmo com os colegas. Então você vai desenvolver para que os outros possam também ajudar as outras pessoas que estão chegando. Então, quando uma mulher chega em um grupo, seja de defesa pessoal, aula de defesa pessoal, como de Muay Thai, ela se sente acolhida de uma maneira, ela pode chegar ali triste, ela pode ter sofrido uma violência, ela pode estar com alguma dificuldade, mas quando ela percebe aquele acolhimento, muda tudo na cabeça dela. A probabilidade de não conseguir fazer um movimento, de não conseguir aprender, é a última coisa que ela vai pensar. Ela já venceu aquela dificuldade de estar ali. Porque pensa, uma mulher que ela não tem autoestima, ela não tem amor próprio, a mulher sofre violência ou já sofreu violência, ela perdeu a sua esperança, muitas perdeu a sua identidade. Até essa pessoa chegar a um grupo é muito difícil. Então ali ela está vencendo muitos limites. Eu acredito que o esporte ele foi feito para isso. Por isso que nós batemos tanto a cabeça hoje com inclusão, né? Inclusão do esporte, porque é um meio de sociabilizar e você começa a se confrontar e entende que existe um mundo além do seu mundo. Exatamente. E se hoje fosse para encerrar, o pessoal descobriu onde é que ele te encontra, quais seus canais de comunicação, suas redes sociais. Meu arroba é... Fala aí, pessoal ali, ó. Vamos lá. O meu arroba é Mônica Li Lopes _. Minha rede social, que é o Instagram, é essa. Estou no Facebook também como Mônica Lopes. Eu tenho um consultório que fica na HB, Centro Empresarial, ali na Villeroy, que é o meu consultório. Eu dou aula de Muay Thai todas as segundas e quartas, 19 horas, aqui na Tecnobare, para mulheres. Às terças e quintas, eu estou no CT Aikitai, no bairro 31 de Março. Pai, mulher, tu tá pior que o pai do Cris, né? 8 empregos. Inclusive, na parte da manhã, ainda sou servidora pública, né? Eita, coisa boa. Mônica, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu acredito que enriqueceu muito. Tinha muita coisa que eu mesmo não conhecia. Era que a gente trabalha no mesmo ambiente aqui. E muito bom ter pessoas como você que mudam a realidade de outras pessoas. E eu quero até deixar um convite para que os pais
que tenham interesse em levar as crianças para aprender arte marcial, para aprender Muay Thai. Nessa academia CT Aikitai, eu dou aula para crianças com transtorno do neurodesenvolvimento. Uou. E eu tenho tido muita transformação, muita mudança, muita evolução em quadro, de crianças que são até pacientes meus e que estão ali fazendo arte marcial comigo. Então, o pai, a mãe que tiver interesse, tem um filho que não descobriu ainda qual é a sua habilidade, não sabe o que fazer ainda, criança que está muito no celular, que está muito bitolado, viciado no celular. Isso aí tem de quilo, hein? Exato, muito. Tem de quilo, não é criança não. O problema desse... Hoje que a gente vê, essa para fechar com chave de ouro, olha que legal. Aqui no consultório que a gente mais atende hoje são adolescentes com um nível de testosterona baixa. Testosterona é um hormônio produzido mediante demanda. Se você não cria uma demanda neuromuscular para que isso aconteça, ou seja, uma ativação, teu corpo fica preguiçoso. Teu corpo fica viciado em uma telinha, e essa telinha te deixa extremamente confortável e desconfortável na melhor fase da vida, que é a adolescência. Era pra estar produzindo 700 de testosterona, chega com 100. Você olha a cara do menino, o menino tem uma cara de bundão. Chega, não quer mais sair de casa. Aí, ele até brinca, nessa época, a euforia do menino era ter uma Playboy debaixo do braço. Exatamente. Hoje não tem isso. Então, os nossos adolescentes estão passando pela melhor fase da vida, da pior maneira possível. Sim. Então você vai criar um adulto com péssimos hábitos, não só de comida, de exercício, mas de comportamento. Um comportamento que muitas vezes o pai está assistindo ali, implorando para o filho mudar. Exatamente. E a arte marcial, ela não só muda o comportamento, como ela muda a mentalidade. Vai mudar o pensamento, vai mudar as emoções, vai mudar o comportamento. Então, eu sou prova disso, que eu tenho testemunhos de muitos alunos que mudaram a maneira de se comportar, mudaram a sua comunicação. Criança, adolescente, que olhava para baixo, que não olhava no olho, que não falava com as pessoas, que tinha vergonha, que tinha uma comunicação um pouco prejudicada, até mesmo o vocabulário, e sem coordenação nenhuma, sem coordenação motora, sem autoestima, sem autoconfiança. E eu posso dizer que ao longo dos treinos, ao longo do tempo, percebe-se crianças e adolescentes, e até mesmo as mulheres também, né? Querendo até graduar, fazer parte, né, do meio da luta, passar para uma outra luta. Agora eu quero fazer jiu-jitsu, faço Muay Thai, agora eu quero fazer jiu-jitsu. Eu conversei com uma aluna minha semana passada, de defesa pessoal, que ela falou, agora eu quero fazer o Muay Thai, e depois do Muay Thai eu vou fazer o jiu-jitsu. Por quê? Porque ela realmente viu a transformação. São outras habilidades, né? Então, para você que tem um filho bundão, uma filha bundona, chata, fica lá reclamando da vida, não quer sair do quarto, jogando Candy Crush, Fortnite, essas besteiras aí, pegue teu... Hã? Não, pelo amor de Deus. Isole esse menino aqui. Mas se você tá precisando dar um rumo na tua vida, e teu filho muitas vezes é aquele que não gosta de exercício, as artes marciais podem acolher e dar um novo significado para a vida deles, não é, Mônica? Exatamente. Porque ressignificar é isso. É você dar um outro significado àquilo que você não estava conseguindo enxergar. Porque muitas vezes, quando nós estamos focados em uma coisa só, parece que todas as outras coisas desaparecem. Então, quando você começa a dar um outro significado, a sua mente abre para outras possibilidades. Então, por isso que nós falamos sobre desenvolver habilidades. As artes marciais, ela desenvolve habilidades, uma a uma, até você chegar, não à perfeição, mas até você chegar àquilo que é o seu objetivo, o seu maior objetivo. Bom demais. E muito obrigado para você que nos acompanhou nesse Buddycast. Aproveita, compartilha, ativa o sininho, compartilha com todos os seus amigos, principalmente porque teu amigo tem um filho bundão que tá precisando tirar a bunda do sofá, e vem com... assistir o resto dos vídeos aqui também, tem muita coisa boa. Mônica, obrigado, viu, minha querida? E eu quero agradecer a oportunidade, obrigada, estamos juntos. É nóis.